Nosso convidado de hoje estreou na televisão em 1973, na novela João da Silva, na extinta TVE do Rio de Janeiro. De lá para cá, não parou mais. Foram inúmeras atuações na TV, no cinema, no teatro, mas foi como o Saci, da primeira versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que ele ficou nacionalmente conhecido e marcou toda uma geração. Hoje eu converso com o ator Romeu Evaristo. Romeu, prazer enorme te receber aqui. Te incomoda essa coisa de ser reconhecido até hoje como Saci? Eu acho que todo ator tem um personagem que fica marcado para a vida. Um dia eu conversando com um ator conhecido, ele falou: Romeu, pior ator que não tem personagem. Eu me conformei, não, eu acreditei nisso. É porque também foram 10 anos, né? 10 anos de sítio. É muito tempo. Você marcou a vida Até hoje. de muita gente. Até hoje. Eu chego em lugares e falo assim: você é minha infância, entendeu? Ô garoto, porque na cabeça das pessoas ainda tô garoto, são os seus olhos. Mas você está muito bem. Você está muito bem. E por falar em Saci, eu tenho uma história que, assim, eu tenho até vergonha, mas eu tenho que contar essa história. Eu estava em Salvador fazendo uma peça, fazendo Chiquinha Gonzaga, e aí o elenco foi todo almoçar num restaurante lá, né, permuta, aquela coisa e tal, e tinha várias pessoas da televisão no elenco. E aí a cozinheira mandou me chamar. Aí cheguei lá: você é o Saci, mas eu adoro você. Eu falei: não, eu não sou o Saci é o Romeu Evaristo. Para de palhaçada, entendeu? Você é o Saci, sim. Eu falei: não sou, a senhora está confundindo. Não, você é assim. Quando eu vi, eu falei: eu mandei te chamar, preparei esses camarões aqui para você. Quando eu vi o tamanho do camarão, eu falei: sou eu. Ou seja, eu ganhei um pratão de camarão VG enorme por causa de você. Que bom, né? E eu acho que a única coisa que a gente está parecido são os olhos, né? Eu os acho olhos que grandes. É uma tribo, né? Pois é, eu falei, a gente é da mesma tribo. Mas eu sempre fui confundido com vocês. Muita gente sempre falava: você é o Saci. Eu falei: não sou o Saci, é o Romeu Evaristo. Mas dessa vez, quando eu vi o camarão, falei assim: não, falei, vou comer esse camarão. Falei, eu já falei 2 vezes para ela que não sou eu, entendeu? Ela está insistindo, eu falei: vou ter que comer esse camarão. Mas a tua carreira, o início da tua carreira é bastante curioso, né? Você foi na TVE para uma vaga de office boy. A história é muito incrível. Conta essa história pra gente. Olha só, a história é a seguinte. Eu era um menino muito levado e morava em Caxias, na Baixada Fluminense. E a minha mãe sempre falava assim: você precisa ter um segmento. Ela tentou que eu virasse marinheiro, porque era mais fácil, marinheiro, aquela coisa toda. Esse trabalho estável, né? Mas um dia ela ouviu num programa de rádio que precisava de um garoto na TV educativa, para ser boy. Mas ela: vou ser boy da emissora, não, de uma coisa executiva, não é? Quando eu chego na porta da TV educativa, saí de casa assim, tipo 7 horas da manhã, quando eu chego umas... Dinheirinho contado. Dinheirinho contado, entendeu? Cheguei na porta. Falei: você é aqui que precisa de um garoto? Eu falei: mas é boy para uma novela. E você estava achando que era para o administrativo da TV. Claro. Eu falei assim: eu não posso dar uma resposta negativa para minha mãe. Eu vou fazer esse teste. O que eu fiz? Eu, com dinheiro contado, o teste é a partir de 1h da tarde. Eu cheguei às 9h. Fui para a Praça Tiradentes e comprei uma revista. Comecei a ler a revista. Naquela época eu gostava de futebol, uma revista chamada Placar. Aqui eu vou ficar com tempo e quando faltar mais ou menos 20 para 1h, eu vou em direção à TVE. Isso. E eu com fome, entendeu? Eu comprei a revista, não podia comer. Com o dinheiro contado, eu tinha o dinheiro da passagem de volta. Quando faltou 20 minutos
para 1 da tarde, eu fui em direção. Passei pela Rua do Senado, aquela coisa toda. Cheguei na TV, na frente da TV. Tinha mais de 70 concorrentes. Falei, o que eu vim fazer aqui? O que eu fiz? O moço falou assim, ó, chegou no estúdio. Aí eu vi, tinha atores conhecidos, que eram os jurados. Ele falou assim, ó, agora você é o extrovertido. Eu fui o primeiro a fazer, você chegou primeiro, você é o extrovertido. Mas antes ele perguntou assim, você já fez alguma coisa de teatro? Eu falei, já fiz teatro em colégio. Você sabe andar de cavalo? Eu ando de cavalo em Caxias, pego o cavalo. Uma série de perguntas que eu... Tá bom. Agora, primeiro, você é o extrovertido. Tá bom. Você é o tímido, o par. Eu comecei a encarnar nele, fazer... porque na época tinha um Belinha, com essa barriga toda, passa um Belinha. Agora você é o tímido. Aí eu falei, ele perguntou pra mim, e aí, você gosta de baile? Essas coisas eu lembro ainda. Não, eu sou meio cafona. Tá bom. No final, ele me chamou pra fazer par com o outro. Eu falei, pô, por que esse diretor quer que eu faça par com o outro? Fiz um par que eu não lembro, o texto na época que eu fiz. E falou o seguinte, quem tiver telefone, eu telefono, quem passou. Quem tiver telegrama, quem não tiver, eu mando um telegrama. Eu fui embora. Você tinha telefone? Não tinha telefone, entendeu? Eu fui embora. Deixei o endereço e fui embora. 3 dias depois, no lado da minha casa, no Centenário, nós tínhamos um terreno vazio, baldio. Minha avó, tem capim nisso aí, porque eu tinha que botar alguma coisa que me ocupasse. Comecei a capinar, mas meu avô ia para... Era aquele ligado na tomada 220 volts. Eles queriam que eu me ocupar. Porque a Baixada não era fácil, entendeu? Né? Até hoje, né? Você criar um filho na Baixada. Meu avô falou para mim assim, olha só, eu vou para Tinguá. Ah, vai, avô. Então, assim, eu quero ir contigo. E não avisei ninguém, fui com meu avô. Quando eu cheguei na volta, minha prima fala assim, ih, tem uma surpresa para você. Ah, só porque eu vou apanhar? Quando eu olhei para minha casa, que minha casa era nos fundos do terreno, eu tô vendo umas 2 pessoas. Eu falei, mas eu não briguei com ninguém, não encarnei ninguém para ter essa pessoa. Eu tinha passado no teste. Começou a... Gente, que coisa louca. Ou passei. seja, você não sonhava em ser ator, não foi para disputar um papel de ator, você foi para arranjar um empreguinho de office boy. Office boy. E virei o boy, o Alfredo, na novela. E aí, como é que você chegou no sítio? No sítio foi o seguinte, eu fiz umas participações, na época, em Fogo Sobre Terra e Pecado Capital. E quando o sítio surgiu, tinha um diretor na TVE, o Arnaldo, falou assim, Romeu, vai começar um projeto na TV Globo que vai ficar muitos anos. Vai lá, você é ator, e se inscreve lá. Eu me inscrevi. Nisso pintou um personagem que eu seria um feirante. E mostrei para ele assim, não faz isso não, um feirante é 3 capítulos e você vai dançar depois, você não vai poder fazer mais. Uhum. Eu desisti, eu estava louco para trabalhar de ator de novo. Quando eu ouvi dizer que ia chegar o Saci para fazer o Saci, mas eu também não pensava, trabalhava na TV Educativa. Já era operador de telecine, essa história eu vou contar depois, que eu era operador de telecine. Aí chegou o Saci, sem perna. Eu vi no programa, no jornal hoje, e vai chegar o Saci, o que aconteceu? Quando o Saci chegou, ele não sabia decorar, pegaram ele na Bahia, mas ele não era ator. Ah, pegaram na época, então, um rapaz que não tinha perna. Ele não era ator. Então, com isso, o Cazé falou assim, eu não posso, vai estrear, faltam 13 dias para estrear uma história, como é que eu vou fazer? E um amigo já tinha me visto na TV Globo fazendo o Pecado Capital. Eu tenho um ator e também não fiz teste. O Cazé falou assim, a partir de hoje, você vai ser dublado por esse menino que não tem perna. E entrei no sítio. Gente, você nasceu predestinado para essa profissão, né? Eu acho que sim. Porque as coisas foram acontecendo. E no sítio você ficou 10 anos, ou seja, você marcou a vida de muita gente e conseguiu construir uma carreira aí brilhante, né? Na televisão, no cinema, no teatro. Mas eu imagino que deva ter acontecido muitas histórias nesse decorrer, principalmente no sítio. O que você lembra que tenha acontecido assim, sei lá, de algo que seja inusitado, algo que seja surpreendente que já tenha acontecido nessa trajetória? Porque 10 anos num elenco, fazendo um programa, muita coisa acontece, né? Sim, coisa que você nunca contou para ninguém, que o público não sabe.
Tem alguma coisa? Tenho sim. Eu lembro que uma coisa assim que o público não sabe. Eu adorava. Naquela época, o final de ano era no Maracanã. E o sítio ia, porque o sítio era o maior sucesso, era a festa das crianças no Maracanã. E eu não podia ir porque eu tinha perna e o dublê. Aí eu Ah, fiquei. Essa é uma história assim que eu. E eu, um dia ouvindo no rádio, entrou o sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu falei, meu Deus, eu estou aqui e o Maraca. você nunca... Nunca fui na festa do Maracanã, porque era de longe, era o meu dublê. Pra não tirar a magia. É, porque naquela época, né, não tinha os recursos digitais. Que tem hoje. Que hoje você poderia até entrar no Entrar no Maracanã ao Maracanã. vivo que ia entrar sem perna. Claro, né? claro. Naquela época não. Que até hoje, até quem já morreu faz show, né? Faz show. Legal. Mas eu tenho um trechinho aqui de um trabalho seu, queria a gente comentar um pouquinho sobre isso. Dizem que a história, quem escreve são os vencedores. Vai ver, por isso pouco se sabe da minha vida. Bom, não vou dizer que fui santo, mas aquele demônio que pintaram não fui não. Feiticeiro, fascínora, só por ter lutado pela libertação do meu povo. Fui sim um homem com ideias de liberdade, com erros e acertos, mas que lutou por uma causa justa. De capitão do mato, caçava escravo fujão, me tornei um líder da liberdade. Comandei mais de 3.000 quilombolas durante a balaiada. Uma das maiores revoltas populares da história do Brasil, que juntou negros e oprimidos de outras etnias. Eram tempos duros. A independência do Haiti, conquistada por negros escravos, fez com que a regra da escravidão no Brasil ficasse ainda mais rígida. Negro não podia dançar, não podia conversar com outro, não podia nada. Enviaram um coronel chamado Luiz Alves de Lima e Silva para acabar com a revolta e recuperar a Vila de Caxias. Alguns líderes se entregaram em troca da anistia do Império, mas nós lutamos até o fim. Era liberdade ou nada. Fui capturado e enforcado. O coronel, chamado de o Pacificador, recebeu o título de barão e depois entrou para a história como Duque de Caxias. Os senhores de escravos me chamavam de Negro Cosme, o meu povo de imperador ou tutor da liberdade. Ele é Dom Cosme Bento das Chagas e eu sou Romeu Evaristo. Eu sou um cidadão negro brasileiro. Romeu, como é que é ser um ator cidadão negro brasileiro? Quase que eu fico em silêncio. Não é fácil ser um ator no Brasil. E ser um negro ator é você iniciar todas as vezes que começa um trabalho. Porque a visibilidade é posta, mas existe um retrocesso sempre na conquista. Você conquista, a barreira chega. Você conquista, a barreira chega. Ou seja, diante do gol tem uma barreira. Mas eu pensei o seguinte, quanto mais compacta a barreira, o gol é mais bonito. Tá aí. Assim eu vou para o intervalo, mas já já a gente está de volta. Fique com a gente. Hoje estou conversando com o ator Romeu Evaristo. Romeu, no bloco anterior, a gente terminou falando sobre a dificuldade, você falando da dificuldade de ser ator e negro. Como é que você lida com isso, né? Com essa problemática, com o racismo que bate na nossa porta todos os dias e não é diferente na vida de um ator? Acho que a intensidade é até maior. Eu vou contar uma história muito interessante. Eu saí da Tijuca, na época, e comprei um apartamento no Grajaú. E um apartamento
que estava um pouco danificado, entendeu? Na época era uma cobertura que nós compramos num preço bom e o dono falou assim, não, eu gostei muito de você, vou vender para você. Na verdade, o prédio queria fazer da cobertura um play, mas o antigo dono não queria. O senhor, um português, eu tenho a felicidade de ter convivido com ele. Quando eu comprei a cobertura, houve uma reunião. Eu falei, reunião? Questão de, porque a cobertura está vazando? Eu falei assim, estou chegando agora, a cobertura já vaza há um tempo. E aquela reunião aconteceu numa data. Eu discuti isso, falei, já tem vazamento aí, vocês estão discutindo uma coisa que eu vou fazer uma obra. E nesse período eu fiz essa obra, mas na divisão da cobertura com a parte externa tinha um vazamento que eu não descobri. Outra reunião. Aí eu comecei a falar, poxa, vocês estão ficando loucos, entendeu? Reunião por questão disso. Falei para vocês que... Mas um belo dia aquilo me irritou. A terceira reunião aquilo me irritou. Aí eu fui atrás do dono do 5º andar, que eu morava no 6º. Uhum. Ele falou assim, Romeu, esse vazamento tem há anos, entendeu? E ninguém, até hoje... O que eu fiz? Cheguei na reunião com ele. Aí eu perguntei o seguinte, eu nunca denunciei o racismo, eu nunca falei, é racismo? Eu sempre fiquei quieto. Eu falei, tem o seguinte, olha, eu já descobri que no prédio, o banheiro, a sala, é tudo no mesmo compartimento. A divisão é a mesma. Só tem uma coisa para falar para vocês. O meu banheiro é em cima. Eu terminei com a reunião. Ou seja, era um pretexto. Era um pretexto. Era um pretexto. E na tua carreira, no ofício de ser ator, já teve algum momento que você percebesse que a dificuldade, que a carreira de ator é difícil mesmo para todo mundo, mas você já percebeu que a dificuldade era em função do racismo? Era, porque eu vou contar uma coisa muito incrível. A revista Veja, na época, foi entrevistar os meninos lá no sítio, entendeu? Aí eu ouvi um repórter falar assim, não entrevista ele não. Isso me dói até hoje. Era preconceito. Era uma forma de me apagar. Não quero que ele fale. Pois é, essa coisa de calar, de invisibilizar, é algo que a gente vive isso constantemente. Hoje isso ainda acontece, mas a coisa tem mudado um pouco. Como é que você analisa, você que tem uma carreira tão extensa e que vem passando por várias fases, né, e desse racismo brasileiro, porque ele vai se moldando, como é que é a tua análise assim? Como é que eu faço? Eu começo a não compreender. Eu começo a ver esse mecanismo do outro lado. Eu boto um espelho, eu me vejo. Eu não quero que você me veja. Eu estou me vendo. Eu consigo me enxergar como cidadão, como um negro cidadão. Aí começa a trajetória assim. Todo negro tem que ter essa trajetória. Olhe. Eu costumo dizer que quando você tem identidade racial, consciência racial, que você está aquilombado, que você está entre os seus, você tem a capacidade de olhar o racismo de cima para baixo. Claro. Racismo não é nada. E quando você faz isso, você quebra o efeito. Claro. Que nem preconceito. Quem tem preconceito vai sofrer de preconceito. Você vai envelhecendo. E aí? E tem preconceito de tudo, né? De tudo. Pois e aí a pessoa esquece que vai chegar o momento dela, né? Claro, entendeu? Vamos ver mais um pouquinho de Romeu Evaristo aqui. Não estamos no fim, Senhor da liberdade, abre as asas sobre mim. Mas hoje estou no fim, Senhor da liberdade, abre as asas sobre mim. Abre as asas. É muito justo que nós, afrodescendentes,
tenhamos uma colocação literária no coração. E com muita satisfação que eu venho aqui saber que a cultura afrodescendente está caminhando a longos passos. Você também, parabéns. A união faz a força. Você juntando a força e a negritude, nós somos uma força nacional, mundial e africana. Sonho tão bonito, nossos músicos. Que a gente estava falando, né? De se aquilombar, né? Claro. De como que isso é importante para a nossa resistência, para a nossa sobrevivência. Esse foi um evento de literatura, né? O Free Samba, e você tem uma relação bem estreita com a literatura, com as palavras, né? Eu gostaria de que você me falasse uma palavra para mim colocar a minha essência literária e poética. Negritude. Negritude. A sombra do céu, às vezes o arco-íris mostra. A sombra da terra tem uma semente negra. Gente, como é que surge essa habilidade com as palavras, assim? Como é que é? Eu até me surpreendo às vezes. Eu acredito que... Eu não acredito. Eu vejo, eu sinto. Até hoje não tem explicação para. Mas isso é resultado de um exercício de Exercício, leitura. de leitura, E de- como que você... como que você chegou aos livros? Você vem da Baixada Fluminense, de uma família pobre, e que geralmente as nossas famílias não têm essa cultura. E como é que foi com você? Como Olha é só, que era lá? independente disso, a minha família tinha uma escola de samba. Capricho do Centenário. Que é a junção de 4 escolas que deu a Grande Rio. Entendeu? E o que eu ouvia? Os samba enredo, que antigamente era samba enredo. E eu gostava da poesia, entendeu? E depois que eu comecei a gostar da poesia, eu comecei a ler no jornal Drummond de Andrade. Entendeu? Aqui No jornal? No jornal, recorte. Cara, eu chegava no jornaleiro, amanhã, quando esse jornal for devolvido, você pode me dar o recorte de Drummond? Ele me dava. Entendeu? Gente, que maravilha. E assim, você é um cara multifacetado, né? Porque eu sei que você também tem uma relação muito íntima com o futebol. É o que eu queria ser. A única coisa de sair do gueto era acender alguma coisa da arte. E eu fui... Mas você queria então era ser jogador de futebol? todo menino, né? Todo menino. O sonho era... O sonho... E já me falaram que tu joga bem. Joguei, né? Parei. Não Entendeu? joga mais não? Não. Porque ser ator, você tem que estar muito bem. E futebol depois começa a te sacrificar muito com a certa idade. Hoje eu faço yoga, é melhor, mais fácil. Ah, mas yoga também é pesado, hein? É. As pessoas acham que yoga Mas não é? Mas são alongamentos que o ator precisa. Está bem, entendeu? Você chegou a ser técnico Cheguei de a ser futebol, técnico de você e futebol. Nuno Léo Maia. Nós fomos técnicos do São Cristóvão, do Botafogo da Paraíba, do Londrina e do Matsubara. E isso conciliando profissão de ator. Foi um período que eu não estava empregado. E foi ótimo. Em 90, eu não É que, estava. por sinal, isso é uma grande realidade, né? Você faz um trabalho, depois fica um tempão desempregado. E nós, como gostávamos muito de futebol, e eu vou te contar a história do São Cristóvão, foi incrível também. Nós estávamos voltando do Piauí. Eu joguei no time da Globo muitos anos, entendeu? Aquilo... Antes disso, antes de ser ator, eu estava no América, do Rio de Janeiro, no Dente de Leite. Ah, tá. Então você começou no futebol Aí eu mesmo. ganhava 5 cruzeiros na época. Fui ganhar 800 cruzeiros, falei, tá louco. Vou largar o futebol. Ficou rico? Mas o pior não é isso. Ficar rico, depois de 6 meses eu estava pobre, acabou a novela. Aí virei técnico de futebol. O Nuno, eu virei auxiliar, na verdade. O Nuno estava fazendo uma novela, aí eu ficava tomando conta a semana inteira. Quando ele, ao fim de semana, ele ia... Eu que falava, esse aqui treinou bem, esse não jogou bem. E nós conseguimos ser vice-campeão no Londrina. E as pessoas levavam vocês a sério? Olha só, não levavam não. No princípio, outra revista botou uma bola aqui, quando nós assumimos, tipo assim, vocês vão cair no segundo... Na segunda divisão. Segunda divisão. Nós ficamos 12 jogos sem perder. Aí eles enlouqueceram, aí começaram, pô. E a gente levava público, porque 2 atores
Começo, pô, que loucura isso. E eu lembro que nós só perdemos pro Curitiba. Nós empatamos com o Atlético Paranaense, do técnico é Leão, com o Ozé e Paulo Rink. Nós empatamos com... Não, ganhamos do Paraná Clube e ganhamos do Fernando Beltrão, uns outros times. Foi uma coisa assim que deixou o povo meio sem saber como é que era. É a coisa mesmo de se reinventar, né? Tem que ver. O tempo inteiro. Já estou me reinventando agora. E aí, Olha só, eu não qual é era a humorista. novidade? Eu não era humorista. Eu nunca fui humorista. Eu tinha que sobreviver. E eu lembro o seguinte, eu fui em Angola em 84 com o Martim da Vila. E Angola estava em guerra. Tinha toque de recolher e tudo. E num belo dia, nós saímos de uma cervejaria chamada Cuca. Lá tinha Cuca e tinha Nocal. Saímos, aí a polícia parou. Que isso? Aí eu falei assim, não é nada. Parabéns pra você. O dia era rebelde, por que isso? Deixaram, nós passamos. Uma outra vez, nós fomos a Cabinda, lá, eu fui fotografar um avião calcinado. Chegou um negro de 1,90 m mais. Você é maluco? Você é angolano? Dá-me rolo, pá. Eu falei, isso aí é genial, pô. Eu vou levar isso... Você deu o personagem. O cara me deu o personagem. Aí eu trouxe, e ficou guardado. Porque, assim, duas coisas que o ator tem que ter. Eu adoro ver o caminhar de alguém. Porque todo personagem começa no andar, na minha concepção. E nos gestos. Quando eu vi aquilo, que eu entrei na Zorra, eu tentei, demorei uns 6 anos para conseguir colocar o personagem. Num belo dia, num quadro que tinha no aeroporto, que parou. Aí ele me perguntou, né? Parou. O que você é? Eu sou angolano. Eu venho do relógio. Porra. Aquilo, o Thiago, isso aí vai ficar. Começa aí. E foi um grande sucesso, né? Sucesso. Maravilha. Romeu, muitíssimo obrigado por poder aqui compartilhar esses momentos com você. Você tem uma carreira, essa carreira brilhante, a referência que você é. E muito obrigado por compartilhar conosco esses momentos. Obrigado. Estou emocionado. É cult. É isso aí. Eu conversei com o ator Romeu Evaristo e se você chegou agora, não tem problema. Entra lá no www.alerj.rj.gov.br ou cultne.com.br que está tudo lá para você. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. Cultne é fortalecimento e construção da minha identidade.